Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Pois não, senhora presidenta. Caxias do Sul, 27 de setembro de 2022. Convocação. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A inciso 1 do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1 do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizar-se durante a sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2022. Para apreciação e deliberação da seguinte matéria: projeto de lei número 101/2022, contida no processo número 140/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá as seguintes providências. Presidenta Denise Pessoa assina e todos os vereadores desta casa. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada. Informamos que, mediante justificativa à mesa diretora, nos termos da resolução de mesa número 1132-A, de 2 de agosto de 2022, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem a presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, parecer pela ilegalidade da emenda supressiva 4 de 2022 ao projeto de lei número 101 de 2022, contido no processo número 140 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Contém emenda supressiva 3, 2022, mensagem retificativa 1 de 2022 e mensagem retificativa 2 de 2022. Relatora vereador Omir Cadori. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 140 de 2022, projeto de lei número 101 de 2022. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer pela ilegalidade da emenda supressiva EMS 4 de 2022, apresentada ao projeto de lei número 101 de 2022, contido no processo legislativo número 140 de 2022. Introito. Redistribuído para esta comissão para análise e emissão de parecer exclusivamente sobre a emenda supressiva EMS 4 de 2022, de autoria dos vereadores Luca Carenhato e Estela Balardim da Silva, ambos da bancada do PT. Imprescindível que se explicite que o presente opino paracesista se limita e se encerra de forma específica na apreciação da proposição emendadora referida, sendo expedido na forma espartada, em separado, na observância do parágrafo único do artigo 55 da resolução número 244-A, 2014. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Nesta seara, também de se aclarar que o presente parecer não promove alteração, não desconstitui o objeto e não supera o parecer favorável do projeto de lei número 468/2022, datado de 21/9/2022, emitido anteriormente à apresentação da proposição emendadora em análise, a qual mantém a proposição de seus regimentais e legais efeitos no âmbito da tramitação da matéria em voga. Todavia, após deliberar o plenário sobre este parecer, em discussão única, a comissão promoverá a nova manifestação com emissão de outro expediente parecesista do projeto como um todo. Nesta senda, passemos agora à apreciação da emenda propriamente dita, com abordagem fundamentadora e conclusiva. Fundamentação. A emenda supressiva EMS 4 de 2022 visa suprimir o artigo 42 da presente projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, sendo articulado no seu propósito com a seguinte redação que vai transcrita. A presente emenda suprime o inteiro teor do artigo 42 do referido projeto,
com efeito e inobstante seu desígnio de mérito, mas a proposição emendadora em análise não encontra base alicerçária legal e técnica suficiente a impulsioná-la, não encontrando esteio para prosperar. Ocorre que o mecanismo alterativos acerca de supressão de dispositivo que especifica no texto proposto, unidade básica de articulação, artigo 42, no seu interior, se depara com empecilhos obstaculizadores de ordem legal e técnica. Primeiramente, no aspecto de ordem jurídica, no âmbito da vigência da Lei número 8.664/2021, Plano Plurianual 2022 a 2025, ocorre que o artigo 42 integralmente deste projeto da LDO, por sua vez, reproduz e reflete regramentos programáticos do ensejo original do autor, constantes no plano plurianual vigente, os quais se encontram expressamente dispostos no anexo 1, detalhadamente as ações, e do anexo 2, programas ações do comentado diploma municipal. No anexo 1, detalhadamente as ações, consta forma expressa da dimensão estrutural 4. No item 30, infraestrutura 30/3, remodelar o sistema de iluminação pública com lâmpada de LED com PPP. No anexo 2, exemplificamente, estão previstas várias ações governamentais de alguns programas com indicação expressa de parceiros públicos privados, singularmente identificados e refletidas no artigo 42 do projeto da LDO, que seguem transcritas no filtro ilustrativo. Dimensão social. Programa 002, Educação, Ações, Parcerias Públicos-Privados, PPP, Creches. Programa 004, Cultura, Ações, Parcerias Público-Privadas, PPP, Maesa e Estação Férrea. Dimensão Econômica, Programa 0008, Turismo, Ações, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, da Festa da Uva. Dimensão Ambiental, Programa 0010, Água e Saneamento, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Esgotamento Sanitário, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Drenagem. Programa 001, Resíduos e Sustentabilidade, Ações, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Resíduos Sólidos. Dimensão Estrutural, Programa 0014, Infraestrutura, Ações, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Iluminação Pública, Parcerias Públicos-Privadas, Mobiliário Urbano, Placas e rede. Programa 0016, Mobilidade Urbana, Transporte e Trânsito, Ações e Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Aeroporto. Dimensão de Governança, Programa 0017, Gestão Pública, Ações, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Cidade Inteligente, Parceria, Parcerias Públicos-Privadas, PPP, Eficiência Energética. Portanto, há regramento vigente na Lei do Planejamento Plurianual, indigitado as parcerias públicos-privadas. Assim, a proposição supressiva em análise evidencia afrontar, violar disposições legais vigentes em leis hierarquicamente superior, o PPA, Lei Orçamentária de Raiz, em relação à qual as leis orçamentárias, a Lei de Diretriz Orçamentária e Lei do Orçamento Anual requerem adequação, compatibilidade e harmonia, não podendo contrariar aquelas. A emenda posta em projeto de lei e posta a legislação hierarquicamente inferior contraria PPA e aprovada fosse, resultaria em ilegalidade cristalina, em absoluta incompatibilidade com legislação do planejamento. Ocorre que o implemento de eventual alteração no PPA poderia ser manejado somente por projeto de lei ordinário esparsa que intentasse modificá-lo, modo específico, o que não se afigura no caso concreto. Não bastasse, se verifica cristalino conflito ampliado de regramentos e afronta ao artigo 126, parágrafo 4 da Lei Orgânica do Município, a Carta de Ápice, o qual dispõe sobre condição expressa para aprovação de emendas e de lei de diretrizes orçamentárias como requisito sine indispensável, no sentido de que eventuais emendas à lei das diretrizes orçamentárias não serão aprovadas, caso incompatíveis com o plano plurianual, senão vejamos em transcrição. Artigo 126. Os projetos de lei relativos à programação plurianual do setor público, às diretrizes orçamentárias, aos orçamentos anuais e aos créditos adicionais serão apreciados pelo Poder Legislativo.
As emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária não serão aprovadas quando incompatíveis com a programação plurianual do setor público. Dessarte, sendo verificada a transgressão a regramento e a óbice pontual previsto no parágrafo 4º do artigo 126 da LOM, deveria restar impossibilitada a trajetória da proposição em tela, por conflito de regramento e por afronta aos princípios de verticalidade e simetria da legislação municipal. Secundariamente, mas não desimportante no aspecto técnico, o entrave se revela no âmbito da modificação no texto principal, no artigo 42, quando cotejado com o anexo 2, programas, objetivos e metas do projeto da LDO, que o reflete nas várias dimensões, programas e ações, como é o caso também na forma análoga, a previsão expressa de parceria público-privada no campo da diretriz da dimensão estrutural. 4. Programa 0014, Infraestrutura, Ações, Parcerias Público-Privadas, PPP, Iluminação Pública, folhas 42. Deriva apresentar a emenda supressiva impropriedade e incongruência técnica, pois altera texto principal, mas mantém os textos expressos correspondentes e reflexivos no aludido anexo 2, que contempla várias das parcerias públicos-privadas consignadas nas intenções postas na dicção do articulado 42. Portanto, imprimindo contrariedade confusional na proposição e que afasta da clareza indigitada pela Lei Complementar Federal número 95/1998. Desta forma, inexoravelmente, dita proposição emendadora, ao arrostar disposições expressas previstas no parágrafo 4º do artigo 126 da Lei Orgânica do Município e ao afrontar disposições expressas constantes nos anexos 1º e 2º da Lei número 8.664 de 2021, PPA, no que antes referido, padece de vícios de legalidade e de técnica intransponíveis, que conduzem para manifestação indigitada a ilegalidade da proposição emendadora. Conclusão, parte dispositiva. Destarte, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se de modo contrário à emenda supressiva EMS 4/2022, apresentada no projeto de lei número 101/2022, contido no processo número 140/2022, devido à sua ilegalidade, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo. Caxias do Sul, 27 de setembro de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assino esse parecer, eu, presidente e relator Almir Cadore, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Maurício Scalco, vereador Camiles e vereador Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Em discussão, parecer pela ilegalidade da emenda supressiva 4 de 2022. Peço a palavra, senhora presidente. Pois não, vereadora Estela? Bom dia a todos e a todas. Eu acho que a discussão de hoje ela não é uma discussão puramente técnica. Eu acho que muito do que nós estamos debatendo, estudando, refletindo para a votação da Lei de Diretriz Orçamentária do nosso município fala de uma questão também política, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós defendemos. E nós, do Partido dos Trabalhadores, acreditamos na importância de respeitar o plano de governo de quem foi eleito democraticamente nas urnas. E este é o caso do PPA. O plano plurianual, ele nada mais é do que aquilo que tangencia as possíveis diretrizes que estarão nas nossas LDOs, na nossa LOA, durante os 4 anos. Não necessariamente significa que estamos aqui falando que obrigatoriamente aquilo estará na Lei de Diretriz Orçamentária no município. E isso é um fato. Então, mesmo nós votando favoráveis ao PPA, por acreditar que o PPA
é importante, porque é a governabilidade de quem foi eleito. A gente jamais vai nos furtar de debater as leis e diretrizes orçamentárias do nosso município, por representá-lo e por querer representar bem. Fomos eleitos com as nossas ideologias, com as nossas ideias, e estamos aqui para defendê-las. E eu, mesmo assim, quero acrescentar que a emenda ela tem um motivo para ser, e quero deixar para falar mais sobre isso na discussão da emenda, mas é importante esclarecer isso. Nós estamos aqui apresentando esta emenda, independente de termos votado ao PPA, por acreditar que o PPA é apenas um indicativo do que pode ser feito, e não está dizendo que necessariamente terá que ser feito durante aqueles 4 anos. Muito obrigada. Com essa palavra, presidenta. Vereador Lucas. Bom dia, presidenta Denise, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e aqui no plenário. A bancada do Partido dos Trabalhadores está no parlamento ininterruptamente desde 1989. Em todas as legislaturas, de 89 até aqui, nós estamos representados nesse parlamento, discutindo, né, as melhorias que a cidade precisa, sempre com muita responsabilidade e atenção. Já fomos governo dessa cidade, entendemos das demandas, temos compromisso e por isso estamos fazendo essa discussão hoje e apresentamos essa emenda. Como bem disse a minha colega de bancada, a vereadora Estela, o PPA, que é o que dá governabilidade à gestão eleita, ela foi aprovada pelos pares edis, inclusive com o nosso voto. Mas, anualmente, nós recebemos as peças da LDO e da LOA. E nos chamou a atenção, no artigo 42 da LDO, em que se estabelece 13 PPPs. 13 PPPs. Por exemplo, como a PPP da iluminação pública, aprovada ontem com a nossa contrariedade. No caso da iluminação pública, 6 gestões de prefeitos e ou prefeitas estarão sob o julgo dessa decisão posta ontem. Além dessa, são outras 12 PPPs, porque essa já foi aprovada, que são postas no artigo 42. E aí eu fico me questionando, se o parecer técnico da Comissão de Orçamento dessa Casa obstaculiza a nossa emenda, então eu creio que seria de bom tom o governo retirar o artigo 42, já que aqui se coloca uma discussão técnica e jurídica, e que se faça uma discussão de PPP a PPP com a sociedade. E que, já que está no PPA, o PPA já é o grande guarda-chuva. Então que o governo faça isso. Suprima o artigo 42 e posteriormente nós vamos discutir com a sociedade. Vamos lá, o prefeito, o seu secretário Maurício e todos os outros que quiserem, junto com os edis da base do governo, e vamos discutir as PPPs da Estação Férrea, as PPPs da Maesa, as PPPs da Saúde, da Educação e todas as que estão postas nesse documento. É essa a nossa proposta. Converse com os usuários, mas não pode ser uma discussão como aconteceu nos pedágios. Porque nos pedágios, que o modelo é diferente, mas a lógica é a mesma, a discussão dos pedágios foi numa reunião online às 14 horas, que tinha que se inscrever, CPF, RG, etc, etc. Se o governo quer diálogo, que faça, que construa, que chame os conselhos que são órgãos aí deliberativos em alguns casos, que representam os sistemas, os conselhos de classe,
os sindicatos patronais, dos trabalhadores, se nós queremos implantar 13 PPPs. E provavelmente, para concluir a minha fala e justificar o voto contrário ao parecer da comissão, de que o prefeito ou a prefeita da cidade, nos próximos anos, findado o governo Adiló, ele pode sair dessa casa. Repito, o prefeito ou a prefeita pode sair dessa casa. E quem governará nos 4, 8, 12, 16 ou 20 e poucos anos, poderá ter sob o seu governo PPPs escolhidas, definidas nessa legislatura e nesse governo. E aí fica difícil, né, implantar o seu programa quando parte de decisões já foram tomadas, engessando o plano de governo dos futuros chefes de executivo que estarão ao outro lado do Paço Municipal. Por isso é importante ponderar e votaremos contrários ao parecer proposto pela referida comissão. Obrigado, presidenta. Obrigada. Encerrada a discussão. Então, ressaltamos que passaremos à votação do parecer pela ilegalidade da emenda supressiva 4 de 2022. Então, dessa forma, os vereadores e vereadoras devem seguir as seguintes orientações para proceder à votação. Votar sim, se forem favorável ao parecer e contrário à emenda. Ou votar não, se forem contrários ao parecer e a favor da emenda. Entendidos? Para declarar o voto, senhora presidente. Em votação, então, para declarar o voto, vereadora Estela. Então, para concluir o que eu havia começado, imaginando que esta casa aprovará a ilegalidade desta emenda, eu quero pedir para vocês, se as concessões que estão sendo, se as PPPs que estão sendo pensadas pela administração pública serão patrocinadas ou administrativas. Quais serão os formatos dessas concessões? A vocês, líderes de governo, vocês estudaram a lei sobre parceria público-privada? Sabem responder essa pergunta? Não sabendo, eu quero dizer que eu acho muito injusto a fala de ontem que diz que a gente não pode falar que está assinando um cheque em branco. Eu não assino um cheque em branco quando eu sei o valor. Eu não assino um cheque em branco quando eu sei para que ele serve. Se eu não sei qual é o formato, qual é a ideia, qual é a razão, e se ninguém tem a capacidade de me explicar isso, é um cheque em branco. Porque até agora foi defendido, foi falado que melhora, foi falado que é a solução para todos os problemas da cidade, que são inúmeros, mas não foi explicado o formato. Não foi falado se é patrocinada ou administrativa. Não foi falado com a população, que é a mais interessada. Eu defendo o fortalecimento do Estado, principalmente para aquilo que é essencial para a população. E por causa disso, eu venho aqui dizer que seria muito importante que vocês tivessem um respeito com uma bancada que historicamente está nessa casa. E se debatesse sobre as parcerias público-privadas, não em vias de votar. Se debatesse com profundidade, até que tudo ficasse esclarecido. Se não, é um cheque em branco. Se não, eu votarei contrário. Muito obrigada. Obrigada. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos.
Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O parecer pela ilegalidade da emenda supressiva número 4/2022 foi aprovado por maioria, com votos contrários da vereadora Estela, vereador Lucas e vereador Renato Oliveira. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informamos às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores que continuaremos seguindo os procedimentos da sessão extraordinária anterior. Solicito às vereadoras e aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 101/2022, contido no processo número 140/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Contém emenda supressiva 3/2022, mensagem retificativa e mensagem retificativa 2/2022, relator vereador Omir Cadori. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. É grande, sempre. 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 Referente ao processo número 140/2022, projeto de lei número 101/2022. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer favorável ao projeto de lei número 101/2022, contido no processo legislativo número 140/2022. Contém mensagens retificativas 1/2022, 2/2022, contém emenda supressiva e emenda S 3/2022. Introito. Contemporâneo nessa comissão por redistribuição, para análise e emissão de parecer de mérito, o projeto de lei acima emendado de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Na sua exordial de motivação, argue o Poder Executivo que o exame ingressa em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar número 101/2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim encaminhado e versando sobre o estabelecimento das diretrizes orçamentárias da administração direta, executiva e legislativa, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do Instituto de Previdência e Assistência Municipal e da Fundação de Assistência Municipal para o exercício financeiro de 2023. Observa que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um planejamento de curto prazo e tem como fundamento o estabelecimento das prioridades e metas da administração para o exercício seguinte, além de definir diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. Em breviário, condensa que as diretrizes dizem respeito às prioridades, critérios, parâmetros, normas, exigências legais de tratamento, metas e demonstrativos plurais que se prestarão a orientação aos poderes executivos, administração municipal direta e indireta e legislativa, delineando a estrutura, indigitando a organização e concebendo as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento anual para 2023. Modo derradeiro, conseguindo a importância da LDO, ampliada pela Lei Complementar número 101/2000, LRF pleiteia a aprovação. Fundamentação, fase de mérito e legalidade. Forma reta no que respeita à análise desta comissão, o exame ofertado, via de regra, vislumbra consonância às orientações das legislações gerais e orçamentárias de regência, entrevendo-se fazer pautada nos pressupostos constitucionais de legislação federal reguladora de organicidade municipal e demais regramentos ordinários. A matéria vem precedida de
conceituação opinativa favorável de alcance e afeto à admissibilidade consubstanciado no parecer número 330/2022, estando bispados os aspectos formais para a propositura e sequência de tramitação. Antecedida também a inscrição percentual pela emissão de parecer favorável número 468/2022, com abrangência das mensagens retificativas MR 1/2022, MR 2/2022 e da emenda supressiva EMS 3/2022. Sobrevindo posteriormente a emenda supressiva EMS 4/2022, a comissão emitiu parecer de número 476, na forma do artigo 55 da resolução do plenário, número 244-A, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, assim de forma apartada, posicionando-se dito parecer na sua conclusão. Contrário à emenda supressiva EMS 4/2022, em detrimento da ilegalidade da mesma por empecilho formal daquela. Aprovado o parecer de sessão extraordinária realizada nesta data, contrário pela ilegalidade, decorreu a consequente rejeição da aludida emenda supressiva contra trancamento e cessação de prosseguimento de tramitação da mesma, que por derivação não mais integra o elenco e o universo das proposições do projeto. Artigo 55, parágrafo único. Também, na esteira de primazia de anterioridade, providenciado foi esta comissão a realização de audiência pública, a qual se deu na data de 30 de agosto do corrente ano, na Câmara de Vereadores, com processão da devida publicação da imprensa local, bem como dos convites aos vereadores e instituições que compõem o CALEGES. Restaram, assim, cumpridas as disposições do parágrafo 1º, do inciso 1º, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O exame vem instruído com texto legal de base com os anexos requisitados no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos anexos da 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, desde o anexo 1º, resumo das programações por órgãos, passando pelo anexo 2, programas, objetivos e metas físicas, até o anexo 12º, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Quanto ao referido e ponderado pelo Poder Executivo, acerca da sobreposição de despesas planificadas sobre as receitas estimadas, com projeção de resultado orçamentário negativo para 2023, há de se considerar que tal quadro não entrevê incongruência legal inibidora de prosperidade da matéria em sede aprobatória. Vale apontar no fito ilustrativo que os estados e municípios não podem emitir títulos como o governo federal ou contratar empréstimo para cobrir seu déficit, suas despesas de custeio, contam apenas com uma arrecadação de tributos e transferências constitucionais. Assim, faz-se entrevisto que, ocorrendo em um determinado ano despesas com insuficiência de recursos financeiros para cobri-las, eventualmente não tendo sido possíveis operar equilíbrio, dito excesso de despesa ou se remanescente, na hipótese de casos excepcionais, como exemplificativamente, atendimento de ordens judiciais poderá ser transferido para o ano seguinte para a promoção de reequilíbrio. Para todos os efeitos, o exame traz consigo, nos seus artigos 15 e 17, os mecanismos do equilíbrio entre receitas e despesas, consoante o artigo 149, parágrafo 9 da Constituição Federal do Estado e do artigo 7º da Lei Federal número 4.320/64, elencando o rol de providências equalizadas que constarão também na Lei Orçamentária Anual. Para o caso, também há o vislumbre de flexibilização acerca do tema, por intervisto alicerce contido nas emendas constitucionais número 93 de 2016 e 109 de 2021 e os dispositivos articulados e introduzidos pelas mesmas no texto magno de ápice. No mais, no que é inerente à Constituição Federal, acrescido ao já criado, vem amparado e complicadora a propositura
da matéria do inciso 1º do artigo 30, combinado com o inciso 2º, parágrafo 2º, do artigo 165 daquela Carta Magna. Quanto à lei orgânica do município, o exame encontra alicerce propositivo no inciso 1º do artigo 38, inciso 3º do artigo 61 e inciso 5º do artigo 67, combinados com os incisos 2º e 7º do artigo 94, inciso 2º do parágrafo 2º, artigo 124 e parágrafo 1º, inciso 1º, mais o parágrafo 6º, inciso 2º do artigo 126, todos da Carta Magna Municipal. No que cingido de submissão à Lei Complementar número 101/2000, vem a promoção sobre o esteio legislativo amparado também nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, inciso 1º, a linha e parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 4º, combinados com o parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 48 daquele diploma. No que cingido à Lei número 4.320/64, estatui as normas de controle e balanço orçamentário dos entes federados. A proposição alumia amparo no referido artigo 7º e não vislumbra transgressão e demais articulados do aludido diploma. Quanto às mensagens retificativas, 1/2022, 2/2022, tais expedientes promovem modificações parciais no texto da base no âmbito da competência do autor para a propositura da matéria, sendo a segunda mensagem retificativa promovida pelo pleito da Câmara Municipal, com implementação alternativa do artigo 29 do projeto. Quanto à proposição emendadora EMS 3/2022, trata-se da emenda supressiva EMS 3/2022, proposta pelo vereador Maurício Scalco. A emenda suprime o item criação e nomeação de 2 cargos de jornalista padrão 14 da linha A do inciso 1º do artigo 29 do referido projeto. Dispõe um mecanismo alternativo acerca de suspensão de item articulado que especifica no texto principal do projeto, estando amparada no aspecto jurídico e técnico, no âmbito das organicidade municipal e simetria legal, não se vislumbrando o alcance ou transmissão do óbice pontuais previsto no artigo 126 da LOM e a legislação hierarquicamente superior, sem afetação de ordem programática do ensejo original do autor que vem a competência para elaboração do projeto. Nesse viés, dita emenda não protagoniza dificuldade de ordem legal ou técnica para sua recepção, restando possibilitada sua trajetória com vistas ao prosseguimento de sua tramitação, com óbvia remessa dos seus desígnios de mérito ao soberano plenário dessa Casa. Conclusão. Parte dispositiva. Destarte, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se no ambiente conceptivo com opinião favorável ao projeto de lei número 101/2022, contido no processo legislativo 140/2022, contemplando suas mensagens retificativas MR 1/2022 e MR 2/2022, com recepção da emenda supressiva EMS 3/2022, esta para os fins de tramitação, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 28 de setembro de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assino esse parecer. Eu, presidente e relator Almir Cadore, vereador Felipe Gremel Maier, vereador Maurício Scalco, vereador Camires e vereador Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Encerra ou não? Encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Informamos as senhoras vereadoras e senhores vereadores que continuaremos seguindo os procedimentos da sessão extraordinária anterior. Solicito aos vereadores e vereadoras que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças.
Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 101 de 2022, contido no processo número 140 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Contém emenda supressiva a 3 de 2022, mensagem retificativa a 1 de 2022 e mensagem retificativa a 2 de 2022. Relatora, a vereadora Mirka Dori, com a palavra o relator. Peço dispensa da leitura por ter sido feita na primeira discussão. Leitura dispensada. Em discussão, a emenda supressiva 3 de 2022. Vereador Scalco. Peço a palavra, senhor presidente. Caros colegas, só como um lembrete para o pessoal de casa que está nos assistindo, o Poder Legislativo, ele não gera receita ou caixa. Ele tem repasse de valores do Poder Executivo, o qual está com déficit orçamentário para o ano que vem de 260 milhões de reais. E o dinheiro que sobra, o que é economizado aqui dentro da Câmara de Vereadores, volta para a Prefeitura aplicar em áreas essenciais, como saúde, segurança e educação. Então, como a gente tem um déficit de 260 milhões, é importantíssimo que volte quanto mais dinheiro economizado aqui dentro para poder atender a população na sua ponta. Além disso, criação de cargos internos, sabendo que a gente tem um déficit no município dessa magnitude, eu sou contrário no momento. E a gente sabe que a criação de 2 cargos de jornalista no padrão 14, o que é padrão 14 para o pessoal entender de casa? É R$ 8.259,31, mais 13º férias, dá mais de R$ 10 mil por mês. Além, são 2 cargos, é R$ 20 mil por mês, vezes 12, R$ 240 mil num ano de despesa para a Câmara de Vereadores. Então, portanto, como eu acho que a gente sabe que o município está com déficit, precisa de retorno de dinheiro para ajudar em áreas essenciais, sou contrário à criação de cargos agora, sei que o pessoal do jornalismo faz um belo trabalho aqui dentro, se esforçam além do seu potencial para poder dar conta, a gente sabe, a gente esteve conversando com os funcionários internos aqui, e a gente tem admiração pelo trabalho que eles fazem, mas não é oportuno agora a gente criar 2 cargos, sabendo que o município tem um déficit desse tamanho. Muito obrigado. Obrigada, vereador D'Ambrós. Peço a palavra, presidente. Nobres colegas, quero relembrar que o colega Fantinel esteve em Brasília, percorrendo os corredores, trabalhando para que a gente trouxesse para Caxias a TV aberta para nossa casa aqui. É uma previsão. O Thales ficava até as 10 da noite aqui trabalhando. Vocês imaginem, nós com a TV aberta. Eu sei que precisa investir em educação. Eu tenho 10 reclamações de falta de remédio só hoje. Saúde. Mas ninguém mostra aqui a lista dos CCs da prefeitura, que eu conheço 3, 4. Então, o pensamento de achar que não precisa é porque não acompanha o trabalho aqui dos servidores. É uma previsão. Aliás, na minha concepção, precisaria criar um cargo, mais um jurídico nessa casa. Falem com os presidentes que passaram. Então, o nobre colega, esse cálculo, esse pensamento de achar que daqui uns dias não precisa mais nem de café aqui para os vereadores, é um pensamento que na minha concepção, não constrói. Nós precisamos mostrar para a sociedade que a Câmara, sim, fiscaliza, cuida do dinheiro bem gasto dessa nossa cidade. E pode me criticar nas redes sociais do jeito que quiserem. Eu estou acompanhando as 2 direções. O nobre colega, justo, correto, porque o CPF dele estava na mira, a nobre colega Denise e os próximos que virão. Gente,
Todos nós queremos a TV aberta. E se vira a TV aberta? Então, eu gostaria, assim, de dizer aos nobres colegas, eu vou votar contra a emenda do Schalco. Porque ninguém está contratando jornalista, é uma previsão. Nós precisamos melhorar aquilo que nós fizemos para essa cidade. E eu tenho visto aí, vão até as 10 da noite, até meia-noite, trabalhando, os jornalistas que trabalham aqui. Ninguém está falando que vai deixar de investir em educação, segurança, não é nada disso. Eu sei que é de um todo o dinheiro, eu conheço, trabalhei no executivo. Peço a palavra, presidente. Mas me perdoem, me perdoem. Eu acho que nós precisamos mostrar para a sociedade que o vereador, sim, trabalha muito, não tem ajuda de combustível e que faz muito pela cidade. Então, a criação que tanto falam, não, é uma previsão. E nós precisamos mostrar para a sociedade tudo aquilo que se faz aqui. Então, portanto, com a TV aberta, com as projeções de futuro, respeito a opinião do nobre colega Schalco, que é um conhecedor de números, né? E as vontades contrárias. Mas eu penso que tudo aquilo que nós fizermos aqui, com certeza, vamos dar uma demonstração melhor para a sociedade. Obrigado. Obrigada, vereador Marcon. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu queria dizer primeiro que nós estamos discutindo a criação de 2 cargos. E previsão, vereador Schalco, o governo pode mandar em qualquer momento alterar a LDO. Então nós não precisamos aprovar agora, vereador Cadori. Quando foi trazida pelo vereador Fantinel à TV, a promessa era que não teríamos mais problemas com o pessoal. E haveria um investimento na estrutura, mas o pessoal estava tranquilo. Numa empresa, vereador Fantinel, quando o senhor tinha sua empresa, o senhor aumentava o número de funcionários quando? Quando aumentava o serviço. Verdade ou estou mentindo? Isso vale para todo mundo. Nós estamos... Aumentou o número de vereador nessa casa? Eu não estou sabendo que tem aumentado. Faz 15 anos que o pessoal trabalha assim. Mas agora nós precisamos onerar mais o trabalhador em R$240 mil por ano. Ah, mas é só uma previsão. Tinha uma servidora aqui que, graças a Deus, ganhou o nenê, ficou afastada, nós criamos um cargo. Não sei se o cargo já foi extinto. Já foi extinto, presidente? Ou ela tá... Não foi ainda, né? Qual que era a promessa de extinção do cargo quando voltasse? Era ou eu estou mentindo aqui? Era assim. Então, assim, criar cargos, fazer benesses com o dinheiro alheio, não é fácil. Alguém vai pagar esses 240 mil. O vereador Rafael, que luta pela saúde, vereador Rafael, 240 mil a mais no caixa do município para dar para a saúde e para o hospital geral. É importante ou não é? É importante. O dinheiro é um só. Tem 260 milhões de déficit ano que vem. Déficit. Dívida. Tem que pagar. Sai da onde? Do céu? Ou do dinheiro das pessoas? Quero ver a minha empresa lá, eu contratar um a mais, vereador Schalco, que a gente sabe o custo que é. Que daí é nós que pagamos. Mas quando é o povo, parece que... O que mudou? Qual que é a explicação para criar 2 cargos? Qual que é o estudo, as horas, né? Por quê? Foi apresentado para alguém dos senhores? Eu não recebi. Então, assim, ó, a minha posição, ela é favorável à emenda suprassiva. Porque lembrando, caros colegas, se em eventual necessidade, nós podemos emendar a LDO, o executivo pode emendar a qualquer momento. Então é bom que a população hoje saiba e fique claro quem é favorável à criação de cargos nessa casa e quem é contra. Porque eles precisam saber, porque quem vai pagar é o povo. Obrigado. Vereador Rafael. Bom, senhora presidenta, colegas vereadores, vereadoras, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul é a Câmara mais enxuta, acho que tem aqui
da nossa região, quem sabe do Rio Grande do Sul, né? Já veio um vereador aqui de Viamão que está concorrendo. O cara tem direito até um servidor que ele pode puxar da prefeitura para trabalhar no gabinete dele, direito 2 estagiários, 4 assessores, vale isso, vale... Viamão que tem 80 e poucos mil habitantes. Aí com menos sessões durante a semana, enfim. Nós não temos 13º, nós não temos férias, não temos auxílio combustível, não temos nada, né? A gente tem o nosso salário líquido e que também ainda temos que fazer contribuições partidárias para poder estar afiliado à sigla. Eu já falei por diversas vezes, eu sou pai aqui, a presidente Denise, mãe, outros, nós não temos nem auxílio creche. Aí é fácil a gente dizer que a gente defende os trabalhadores e a gente não defende nem os direitos que seriam aqui. Para nós, todos os servidores têm esse direito, vereador Marcon. Todos. Eu não tenho esse auxílio. Né? Ah, mas daí se eu botar minha filha numa creche particular, vou ser o primeiro a dizer, ó, numa creche do município, está usando uma vaga no município. Mas eu não tenho esse direito que é de todo trabalhador. Nós não temos 13º, que é nosso, nós não podemos... Nós tivemos o reajuste dos servidores aqui da Câmara, que tem assessores, chefe de bancada que ganham mais que a gente, e a gente não pode fazer para nós, porque é feio. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, vereadora Denise, é uma discussão que nós tivemos ano passado com o Tares, que foi um ótimo servidor aqui, que ele estava ainda pedindo para se manter no cargo mais servidores. Né? Mas o que eu acho nesse momento é que nós temos que reorganizar a forma, e nós temos excelentes jornalistas na Câmara, seja futuros jornalistas, estagiários, né, os nossos servidores, a Vânia e o Fábio, também o Laí, nosso coordenador de comunicação aqui em geral. Mas eu quero dizer uma coisa, presidente. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que reorganizar o formato da comunicação da Câmara. Né? Os programas que hoje são exibidos, servem para os vereadores ou serve para quê? Né? Eu gravei o programa o ano passado, não gravei mais. A gente não está mais gravando. Então a Câmara, a TV não é dos vereadores. A TV é para quem? Vamos primeiro por isso. Segundo, a situação. Nós temos diversas frentes parlamentares que são criadas e várias comissões. A gente poderia designar, aqui tem alguns vereadores que eu vejo que estão sempre postando matéria no site da Câmara de Vereadores. Matérias que são exclusivas, né, de gabinetes, deveriam ser gabinetes. Agora, o Bortola é presidente da Comissão de Segurança, vai fazer uma visita lá na Brigada Militar, chama um jornalista, só estou te dando exemplo, vereador Bortola, chama um jornalista da Câmara, desfalca a equipe. Se vai fazer uma coisa que tu é presidente da comissão, que já tem assessor, deveria ficar a cargo da comissão. Acho que a gente tem que reorganizar a Câmara de Vereadores, porque realmente eles estão sobrecarregados, os servidores que eles estão, os estagiários, que um tira foto, o outro cobra uma audiência pública, outro cobra... Se tu tem um assessor de comissão, a gente deveria de colocar e reorganizar, vereadora, né? E aí eu digo à mesa isso, a função do assessor também de elaborar matérias para o site da Câmara, porque senão eles vão ficar só trabalhando para vereador exclusivamente, que é presidente, e não institucionalmente para o nosso parlamento. Né? E aí eles têm que fazer as nossas cartilhas, nossos servidores, né, que é a comunicação, tem que fazer o trabalho do dia a dia. Então, eu vou junto com, nesse momento aqui, eu comungo da ideia do vereador Scalco, porque eu acho que é o seguinte, olha, nós temos estagiários, a maioria dos vereadores aqui não tem estagiários nos seus gabinetes. Por que a gente não reorganiza esse quadro? É tão feio a gente dizer o seguinte, a gente vai extinguir o cargo de estagiário e a gente vai criar um CC2 com o mesmo valor estagiário para cada vereador poder escolher quem quer. Por que isso é tão polêmico, gente? Quem que não iria aprovar isso? Aí ninguém quer pegar estagiário porque o Fantinel fez 200 entrevistas com o pessoal que é do PT e ele é do Bolsonaro. A Denise fez 200 entrevistas que a guria gostava de mim, gostava do Bolsonaro, gostava não sei o que lá e não era do PT. Fica sem escolher uma pessoa. Então, gente, por que é feio a gente discutir isso? Aí a gente cria para beneficiar um setor que poderia ser organizado e os nossos gabinetes ficam capengos. Então, eu vou votar contra isso para deixar como alerta, porque cada vez nós estamos mais enxugando a nossa estrutura de trabalho, né, e beneficiando alguns setores que poderiam ser reorganizados. E utilizar melhor para os vereadores, porque a Câmara é dos vereadores, não Câmara dos servidores. Obrigado, presidente. Peço a palavra. O vereador Lucas. Bom dia. E vários temas polêmicos hoje, né? Falamos de PPP, falamos de eleição municipal, e chegamos no parlamento, né? E na estrutura do parlamento.
E acho que a gente precisa fazer uma discussão séria. Eu sou parlamentar em primeiro mandato, tem vários colegas aqui que são de inúmeras legislaturas, e eu acho que ou a gente assume um discurso da hipocrisia, que eleitoralmente às vezes ele dá voto, né? A gente assume um discurso que nós temos que não ter salário, que a gente tem que não ter luz aqui na Câmara, não fazer as reformas que precisa. Pode ser um discurso que se assuma, pode ser um. Que é populista, mas que não dá conta da importância que o parlamento e que o legislativo têm. Vamos ao tema do que foi levantado aqui da emenda apresentada pelo vereador Scalco. Gente, quem é vereador aqui e atua minimamente com as redes sociais e com a comunicação, eu digo para vocês, eu precisaria de uma equipe de 10 pessoas. De mídias modestas. A nossa ideia aqui é dialogar de forma responsável, com temas, com propostas. Nós precisaríamos de muitas pessoas. Só redes sociais de um mandato de vereador de primeiro mandato. Nós temos o quê? O Facebook, o TikTok, o Twitter, né? O Instagram, mais o WhatsApp. Pensem em produzir matérias, fazer, né? Dialogar com as pessoas, responder as pessoas. E eu estou falando de um mandato. Aí vamos pensar no setor de comunicação do parlamento de Caxias do Sul. E eu vejo os colegas aqui da área de comunicação, os nossos colegas que são servidores efetivos, os CCs e os estagiários trabalhando dioturnamente. Aliás, estagiário nem poderia trabalhar à noite, estagiário nem poderia ter banco de horas, se fosse seguir a risca. E eu vejo a gurizada se matando de trabalhar. Então me parece uma discussão inócua pelas demandas que nós temos no parlamento, para falar da questão da criação dos 2 CCs de jornalista. Bom, desculpe. Servidor efetivo, desculpe. Eu acho uma discussão inócua, acho que tem demanda para 2 servidores efetivos, como tem demanda nos gabinetes para quem trabalha. Eu não tenho problema nenhum em enfrentar esse debate. O ano passado nós já discutimos várias vezes isso, acho que a maioria dos colegas também não tem. Mas é isso. Vou votar pela proposta apresentada na mesa. Acho que o nosso setor de comunicação, presidenta Denise, vereador D'Ambrós e vereadora Marisol, que não estão aqui, me refiro à vereadora Denise como atual presidente, e me refiro ao vereador D'Ambrós e à vereadora Marisol, que são colegas... Desculpe, vereadora, desculpa. Que são colegas vereadores e que terão responsabilidade no próximo período, nesse parlamento, que é de nós enfrentarmos essas discussões com seriedade. Nós temos 2 assessores, um estagiário para essa cidade imensa. E aí nas redes sociais o povo chama de vagabundo, né? Baseado inclusive no discurso antipolítica que muitas vezes se faz aqui, né? Mas nós temos que enfrentar, para quem trabalha, para quem está cotidianamente envolvido com seus eleitores, circulando a cidade, nós estamos de estrutura. E a Câmara, acima dos nossos gabinetes, precisa de muito mais. Então, eu defendo isso, acho que é tranquilo, né? Esses valores que se somam para o pagamento dos 2 futuros servidores vão retornar para a sociedade com trabalho, com mais comunicação, com mais transparência. Então é isso. Achei que fosse algo pacífico, mas enfim, no momento oportuno, votarei com a mesa contra a emenda do vereador Scalco. Era isso, obrigado, presidente. Eu passo a presidência para a vereadora Tati, para poder fazer uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Denise Pessoa. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, então, sobre
Eu acho que tem algumas coisas que elas são um pouco óbvias, né? A gente tem hoje a TV Câmara, ela está no ar 7 horas e 30 minutos diárias. Se nós passarmos a ter a TV 24 horas por dia, são 3 vezes a demanda dessas 7 horas, né, mais até, do que a gente já tem hoje. Então, também quero agradecer, aproveitar a ocasião e agradecer o vereador Sandro Fantinel, né, que também fez a mobilização para a TV 24 horas, né, para a gente ter a TV aberta, em canal aberto. Então, acho que é importante a gente dizer o seguinte, primeiro, que é uma previsão, né, ela só será criado cargo se a TV for aberta, né, se a gente tiver a TV. Agora, não dá para a gente receber, né, a gente ter autorização para o canal aberto e a gente ainda ter que solicitar para a prefeitura para ela encaminhar a mudança na LDO para depois fazer o projeto ainda para a criação do cargo. Então, ela é algo preventivo, ninguém está criando cargo aqui. E a demanda da comunicação, ela é grande, né, ela deveria ter uma dedicação, sim, especial. Acho que merece, sim, um estudo, como o vereador Rafael disse, da gente reorganizar a questão da comunicação. Nós, enquanto mesa diretora, a gente não consegue resolver todos os problemas nessa gestão. A gente optou em vários temas, aí a gente encaminhou, resolveu situações, desde problemas estruturais da casa, né, desde a questão do projeto elétrico, da reforma na cafeteria, do aparelho da taquigrafia. A gente não consegue resolver tudo. Então, a gente entende que a próxima mesa diretora, talvez, possa ser a mesa que se dedique à questão do planejamento da comunicação. Porque o fato existe demanda hoje que está extremamente grande na comunicação, o pessoal não dá conta de atender da melhor forma, os vereadores trabalham bastante e, no entanto, nem tudo aparece do que os vereadores fazem. A gente tem programas da TV que talvez sejam questionáveis, mas tem importância para a nossa comunidade. Aqui eu vejo, né, o servidor Fábio, que cansa de fazer o Café com Letras, que é um espaço que muitas vezes a gente até questionou na mesa diretora se mantinha ou não. Mas a gente entende que é um espaço importante que muitos escritores da nossa cidade não teriam a visibilidade que tem, né, no programa do Fábio, falando sobre as obras. Então, são espaços importantes também de valorização da nossa cultura aqui de Caxias do Sul, da nossa produção local. Então, eu acho que a ideia é que a gente tenha essa previsão para, em caso de encaminhamento da TV aberta, a gente já consiga fazer todos os encaminhamentos, né? Mas eu entendo que é necessário, sim, que se faça um planejamento. Eu sempre entendi que as bancadas deveriam ter assessoria de comunicação, mas isso é um debate que tem que ser feito com planejamento, com discussão. Eu acho que é irreversível isso. Não é possível que a gente trabalhe tanto, né? E aqui eu vejo vários vereadores, né, que não têm horário, e a gente não consiga mostrar isso para a comunidade. Então, acaba que as pessoas não veem o nosso trabalho e acabam julgando a Câmara como se não trabalhasse. Denise. Né? Diga, pois não. Vereadora Denise, a senhora é minha presidenta e eu lhe escolhi, e acho que a senhora está fazendo um ótimo mandato. Mas nós não fizemos nenhuma reunião para tratar sobre essa criação desse cargo. A senhora fez reunião sobre tudo, até da reforma da cafeteria. Mas eu nem sabia que ia ser criado esse cargo. Ele não está sendo criado, vereador. Não, mas essa previsão... Mas, enfim, mas eu nem sabia disso. Uhum. Então, assim, a gente podia ter feito uma reunião e amadurecido, quem sabe já resolver essa situação de estagiário, tudo uma vez só. Agora a gente foi pego de surpresa. Por quê? Porque não teve uma reunião prévia. Então, eu só deixo isso porque é mais um ano que a gente fica reclamando e a gente não faz nada. Obrigado. Não, realmente, talvez a gente pudesse ter feito, sim, esse momento de reunião para comunicar, mas, como eu disse, não é a criação, é só uma previsão de orçamento, porque até o vereador Sandro Fantinel, quando foi a Brasília, nos trouxe como resposta que estaria muito próximo de nós termos a TV aberta. Então, foi meio que num imediatismo de que a gente precisava encaminhar pela nossa lei de orçamento, já encaminhar essa criação para não ficar depois a pé se a TV for aberta. Né? Então, foi algo meio que instantâneo, inclusive como resultado da agenda que foi realizada pelo vereador Sandro Fantinel, representando a Câmara de Vereadores em Brasília. Então, a gente pede, né, a aprovação dessa previsão, não estamos criando o cargo. Qualquer criação de cargo, ela tem que vir por lei específica. Então, por isso, a gente pede a aprovação na verdade, a recusa da emenda do vereador Scalco.
Neste momento, devolvo os trabalhos para a presidenta, a vereadora Denise Pessoa. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda supressiva 3 de 2022. Para declarar voto. Para declarar o voto, vereador Sandro Fantinel. Para declarar voto, presidente. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu quero fazer aqui a minha fala agora, dentro como o meu nome foi citado aí várias vezes, eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não votei para a senhora para presidente, mas já lhe disse e não tenho medo de dizer que a senhora está fazendo um bom trabalho, tá? Eu fui convidado, né, para acompanhar a Vânia em Brasília, por ter essa facilidade de poder abrir as portas lá. A gente foi lá, fomos recebidos, nos foi explicado que o problema da TV aberta não estava liberado ainda porque ele tinha que ser digitalizado, ele ainda estava em orgânico e por esse motivo não estava saindo. Aonde que a gente então pediu essa agilidade para que fosse então digitalizado o processo para que pudesse se transformar em TV aberta. Daquele momento ali em diante, o que eu soube do diretor lá é que, sim, se acontecer isso, haverão despesas estruturais, tá? Isso foi o que foi passado lá, que haverão despesas estruturais, onde a Vânia disse para o diretor que já estava sendo feito um estudo de onde seria colocada essa antena para que a TV aberta pudesse ser instalada. Então, resumindo, essa foi a minha participação dentro desse programa. Eu não sabia se ia ter que contratar gente, se não ia ter que contratar gente, se quem aqui dentro já era preparado, a quantidade de pessoas que nós temos era suficiente para fazer com que funcionasse. E, enfim, por esse motivo, e escutando também a explicação do Scalco, dizendo que essa emenda, essa mudança e essa necessidade pode acontecer a qualquer momento, eu vou esperar a TV ser liberada. E depois, se houver a necessidade, eu estarei de acordo para contratar quem for que precise ou o serviço que for preciso ser feito. Tá? Então, nesse momento aqui, eu votarei a favor. Obrigado. Vereador Daneluz. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de iniciar dizendo que concordo com o vereador Rafael que a Câmara de Caxias do Sul, uma das mais austeras do estado do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil. Isso é motivo de muito orgulho para nós caxienses e demonstra a responsabilidade que nós temos com o recurso público. Gostaria de dizer ainda que tive o privilégio, a honra de ser presidente da Câmara no ano de 2020, onde lideramos e de forma unânime aprovamos uma reforma administrativa e de modernização aqui na Câmara, onde tivemos um enxugamento, uma modernização de alguns setores, de alguns cargos, onde está gerando uma economia de recurso muito grande. Nesse momento, gostaria de parabenizar o vereador Scalco por estar propondo essa emenda, por ter colocado essa situação. Se ali na frente tiver a necessidade, tenho certeza que vai ser reavaliada por nós vereadores, mas nesse momento acompanho a emenda e voto contra a criação desses dois cargos. Era isso. Em votação, a emenda supressiva 3 de 2022. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Vereador D'Ambros. Vereador Xuxa, vota não. Eu já disse. Sua senha de novo e digita. Vereador Velocino? Ausente. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda supressiva 3 de 2022 foi aprovada por maioria dos vereadores e vereadoras, com votos contrários do vereador Camilles, vereador Xuxa, vereadora Estela, vereador Lucas, vereadora Marisol, vereador Renato, vereadora Tatiane, vereador Wagner e vereador Zé D'Ambros. Em discussão, o projeto de lei número 101 de 2022.
Encerrada a discussão. Em votação, o projeto número 101 de 2022. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. É a discussão da LDO? Para declarar voto. Não. Vereador Juliano? Vota sim. Vereadora Marisol. Vereadora Marisol está aí? Vota sim, vereadora Marisol. Vereador Wagner? Vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei número 101 de 2022, com mensagem retificativa 1 de 2022 e mensagem retificativa 2 de 2022, foi aprovado por maioria dos vereadores e vereadoras. Com votos contrários da vereadora Estela e do vereador Lucas e ausência do vereador Velocino. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.